Alô, amigos e amigas do esporte. Hoje, o nosso encontro é com alguém que transformou fé em canção, silêncio em melodia e vida em ministério. Uma mulher que carrega nas palavras a profundidade de quem viveu, escolheu, renunciou e permaneceu. Com mais de 70 composições gravadas, presente em todas as plataformas digitais e com uma trajetória marcada por quase uma década em uma das maiores gravadoras do país, ela segue acreditando que a música nasce primeiro no coração. Portanto, nascida em Maceió, com passagem marcante pelo Rio de Janeiro e entre idas e vindas por Arapiraca, e hoje vivendo a simplicidade da Massagueira. Nossa convidada é cantora, compositora, serva e ministra do Evangelho. Hoje, a gente vai conhecer não só a artista, mas a mulher por trás das canções. Seja muito bem-vinda, Giovannine Canamaro. Olá, pessoal, bom dia. Muito grata, viu, Josenildo, por esse convite. Eu tenho acompanhado aqui os podcasts, é uma bênção. O meu desejo é que Deus continue abençoando, né, esse trabalho. Amém. Que tem recebido tantas pessoas, né? E também abençoado as pessoas que vão nos assistir e que têm assistido também esses podcasts, né? Eu estou muito feliz, viu, de poder estar aqui para a gente conversar, para a gente compartilhar, né? Tantas bênçãos, né, que o nosso Deus nos permite viver, né? Muito bem. Para nós é um prazer muito grande, né? Sempre esteve na minha pauta e hoje chegou o dia, a oportunidade. Eu também estou muito feliz. Amém. E é como diz lá em Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? A palavra diz que há tempo de plantar, tempo de colher, né? Tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo para tudo. Então, o tempo chegou, né? E a gente está aqui feliz, né? Para falar de coisas boas, né? De coisas que acrescentam na nossa vida, de coisas que nos faz chegar a um nível mais alto, né? Eu vejo a canção assim, a canção é um presente de Deus, né? Inclusive agora, há pouco tempo, eu gravei uma canção que o nome, ainda não lancei ela nas plataformas digitais, o nome dela é O Maior Compositor, que é o nosso Deus, né? Nosso Deus. Como diz a palavra, tudo é dele, por ele e para ele, né? Ele. E a palavra também diz que nós não recebemos nada, nenhum dom que não seja do alto, né? Que não venha de Deus. Então, a gente fica feliz em poder ser só um instrumento, né? Eu sempre falo, eu só sou a caneta, o compositor é ele, né? Então, que ele nos use, né, Josenildo? Você muito também bem. Aí com o seu dom, né, de oratória, né? Pedir sempre que ele nos guie, né? Exatamente. Ele vá nos orientando. Uhum. Mas é isso, quero que você fique extremamente à vontade. Estou à vontade. Converse à vontade, o que queira conversar, o que tocar no seu coração. E você nasceu em Maceió. Sim. Né? Que lembranças da infância e da juventude você carrega que ainda ecoam nas suas canções? Olha, da minha infância, na verdade, eu nasci aqui, né, em Maceió, mas eu fui para o Rio de Janeiro com 1 ano de idade. Então, eu residi no Rio de Janeiro até os meus 19 anos, né? Então, as lembranças que eu tenho de infância, né, e toda a minha juventude é fora do estado, né? É fora do Rio de Janeiro. Mas isso não impediu, de vez em quando, eu vir a Maceió, né? Eu, com 9 anos, eu vim aqui, conheci uma Maceió totalmente diferente da de hoje, né? Isso. Era uma Maceió mais calma, né? Não existia aquele tanto de prédio que tem ali na orla. Então, eu me lembro das barracas de pescadores ali na orla. Não tinha calçamento na época. Então, assim, eu me lembro coisas muito vagas, mas coisas que marcaram, né?
Tem um lugar que me marcou muito na infância, quando eu fui visitar o Broma. O Broma. A minha tia me levou lá no Broma para mergulhar lá naquelas águas maravilhosas. Então, assim, eu tenho algumas lembranças de Maceió, assim, muito poucas, porque foram poucas as vezes que eu vim. Mas eu sempre tive vontade de morar aqui, viu? Muita vontade. E Deus realizou esse sonho. Pois bem, a nossa história, ela tem assim, são parecidas. Eu nasci em Caruaru. Sim. E com 1 ano de idade, aí meus pais vieram para Arapiraca. E daí eu não voltei nunca mais. Quando eu tenho dito que quando vou a Caruaru eu preciso subir ao monte para não perder Arapiraca de vista, né? E acabei ficando, né? Estabelecendo uma relação comercial, depois pública, e, enfim, uma cidade que me acolheu muito bem. Sim. Quando a música deixou de ser apenas dom e passou a ser chamado? Olha, na verdade, eu comecei a compor logo após a minha conversão, gente. Eu me converti em 1999, tá? E dali em diante eu comecei a participar, né, de alguns grupos na igreja de louvor. Só que eu nunca imaginei que um dia eu ia escrever, né, que Deus iria me usar, né, para trazer as mensagens do céu, porque eu sempre falo que o céu se comunica com a gente. Quantas vezes você canta e você nem imagina que aquela canção está chegando no momento certo, na hora certa, de uma pessoa que está ali prestes a desistir, a cometer um suicídio. É como se a canção fosse feita para ela. Para ela, né? E aí, logo após eu entrar nesse grupo de louvor na igreja, eu comecei a compor, né? Deus começou a me entregar algumas canções. Inclusive, teve uma canção logo no início da minha conversão que Deus me entregou, que é Eu Só Quero Agradecer, que foi uma canção assim de muita gratidão a Deus por tudo que eu estava vivendo naquele momento, né? O momento que Deus me entregou para que eu pudesse registrar, né, o quanto o Senhor que eu conheci é bom, né? E a mudança que Ele começou a fazer na minha vida. E daí Deus começou a me entregar canções, né? Eu não posso aqui falar a quantidade exata, né? Mas são mais de 70 composições, né? Eu acredito que já chega até a 100 composições, né? Que eu gravei, né? Tem algumas composições de alguns amigos, né? Também que eu gravei, compositores de São Paulo, do Rio, mas a maioria delas são de minha autoria. No caso, o Senhor me entrega e eu entrego para vocês, né? O que é que te levou assim a conversão? O que é que aconteceu naquele momento que você foi tocada? Olha, Josenildo, é o seguinte, tem momentos que a gente tem que se livrar da gente mesmo, do nosso eu. Porque nem sempre o nosso eu ele fala com a gente de uma forma que vai nos levar a bons caminhos. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, né? E muitas vezes eu fui enganada pelo meu próprio coração. Muitas vezes eu fui por caminhos que não eram caminhos que iam me levar à vida, eram caminhos que iam me levar à morte, né? Tem caminhos que realmente são assim, levam a gente à morte, e é assim. E é incrível que é sem você perceber. Quando você vê, você já está envolvido, você já está dentro. E aí chega o de repente, né? Que a pessoa não espera. Quantas coisas a gente vê por aí, né? Nesse mundo. Por quê? Escolhas erradas, né? Ouviu a voz contrária, que não é a voz de Deus. E ali, naquele momento, naquela época, eu lembro que eu fumava muito. Eu fumava de uma forma assim que, às vezes, eu acordava de manhã, eu nem escovava o dente. Eu sentava na cama, acendia um cigarro e fumava. E eu não tinha noção de que ali eu estava me matando. Na verdade, né, eu estava prejudicando a minha saúde. Hoje eu fico tão feliz quando eu chego nos lugares, eu quase não vejo ninguém fumando, né? Caiu de moda. É verdade. Antigamente virou moda mesmo. É verdade. E aí
Até os filmes, né? A TV que a gente assistia influenciava muito as pessoas, né? E eu fumava bastante. Eu me lembro que teve uma vez, eu tenho que falar para vocês, né, o que a gente vive. Teve uma vez que eu bebi tanto, né, e passei mal a noite inteira, né? O meu esposo precisou me dar um banho, né, na madrugada. Naquela época a gente escutava aqueles discos de vinil. Isso. Eu arranhei um monte de disco daquele em casa, tropecei nos potes, quebrei uns potes. Então, assim, para onde eu estava levando a minha família? Né? Eu não era uma alcoólatra, mas aquilo me despertou, entendeu? E eu cheguei na madrugada, acordei com o cabelo, parecia uma onça, todo emaranhado, uma fisionomia, um semblante cansado. E eu me olhei ali no espelho e eu falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso mudar. E eu tinha já escutado uma frase que diz assim, tem pensamentos e atos que é como se fosse um pássaro que fica ali, ó, voando ali, em cima da tua cabeça. E se você deixar, ele vai pousar e vai fazer ninho. E a única pessoa que pode espantar esse pássaro é você. E foi isso que eu fiz. Eu decidi mudar. Decidi mudar. Não permitiu que o pássaro pousasse. Não permiti. Não permiti. Porque quem decide somos nós. A Bíblia, ela nos dá livre-arbítrio para que a gente escolha, né? Deus não ditou, ó, você, ele aconselhou. Esse aqui é o caminho do bem, esse aqui é o do mal. Você escolhe. É como se você estivesse num supermercado, você vai comprar alguma coisa. Um produto, você sabe ali o que tem colesterol, o que tem sódio, que não vai fazer bem para a sua pressão, né? Então, ali você escolhe, né? E foi isso que eu escolhi Jesus. Eu acordei, né, num domingo de manhã, me arrumei e disse, Senhor... Decidiu. E decidi, porque... Eu já vinha sendo incomodada há uns anos, né? Porque eu recebi um panfleto de um missionário na rua e esse panfleto falava assim, só Jesus vale a pena. E eu, naquele momento, eu não entendi aquela frase. Mas guardou. Mas guardei no meu coração. E aquilo começou, assim, a me incomodar de uma forma que... eu percebi o seguinte, eu falei, olha, eu aprendi o evangelho na minha infância. Com 8 anos de idade, eu ia... É uma história, viu? Com 8 anos de idade, eu ia para a Escola Bíblica Dominical, no Rio de Janeiro. E eu e meu irmão, né? Meu irmão com 4 anos e eu com 8. E a gente ali aprendia os corinhos, né, da igreja, aprendia a palavra de Deus. E aquilo ali... é uma semente que é plantada, né, no coração da criança, né? Foi plantada no meu coração e no coração do meu irmão. E depois isso aí frutificou, né? Hoje o meu irmão é um pastor de ovelhas, tem abençoado uma comunidade, ali, a comunidade ali da Praia do Francês. Tem ajudado muitas famílias, né? Tem tirado muitos jovens, né, da perdição mesmo. E, assim... hoje eu vejo os frutos, né? E eu enveredei agora pela música, mas até eu chegar nisso, eu tive que passar um processo, sabe, Josenilde? E às vezes a gente passa realmente processos na nossa vida até a gente entender que o melhor realmente é ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos criou para a gente ser feliz. Deus nos criou, Jesus, ele fala, eu quero que vocês tenham uma vida, mas uma vida em abundância. E o que é ter uma vida em abundância? Não é um carro novo, não é uma casa maravilhosa. Você pode ter tudo isso, mas se você não tiver paz dentro da sua casa, não é? No coração. Paz no seu coração. E a sua mente for uma mente fresca, uma mente leve, não adianta de nada. Né? Então, ali eu resolvi seguir a Jesus, né? E graças a Deus, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, antes disso eu tinha conversado com Deus e falei assim, Senhor,
o Senhor já fez tanta coisa por mim, porque eu me afastei, né? Eu aprendi a palavra aos 8 anos, fiquei até os 14 e depois me afastei. Eu só vim voltar, né, em 99. Então, assim, eu me lembrei dos corinhos que eu aprendi, eu me lembrei da palavra que foi semeada no meu coração, e aí eu resolvi realmente ouvir a voz do Senhor e voltar para casa. E eu me lembro, Josenildo, que quando eu cheguei na igreja, eu me sentia um peixe fora d'água. Deslocada, né? Totalmente, né? E quando eu entrei lá, eu me sentei e eu me lembro que a irmã pegou o órgão e começou a tocar, e ela começou a cantar assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E era isso que eu queria ser, porque eu estava quebrada. É a tal história, chegou para você aquela canção. Aquela canção. E aí eu ali orei com a irmã, e dali em diante a minha vida mudou totalmente. Entrei no grupo de louvor da igreja, assumi, né, a minha decisão por Jesus e comecei a minha caminhada, e foi quando Deus começou, porque Deus é assim, gente, Deus é criativo. Deus é Deus de surpresa. E aí Deus começou a me entregar as canções, né? Começou a entregar as canções, eu comecei a escrever e está aí para muitas vidas serem abençoadas. Muito bem. Você lembra da primeira canção que você compôs? Olha, agora, no momento, não, porque faz muito tempo. Eu só lembro do tema dela, eu só quero agradecer. Mas eu não lembro da canção totalmente. E quais são as suas principais referências musicais? Olha, as minhas referências hoje musicais, tem um amigo meu que era do Preto no Branco, né, que hoje está caminhando independente, que é o Wesley Santos. Não sei se vocês já ouviram a canção Ninguém Explica a Deus, né? E eu gravei, tive até a honra de gravar com ele, né, uma composição em entendimento que Deus me entregou ali na praia. E ele é uma referência musical para mim, né? Tem também a Ludmila Ferber, que já não está entre nós, já está com Jesus, mas foi uma mulher assim que me inspirou muito através da música gospel. E tem tantos e tantos maravilhosos aí. Eu gosto muito desses dois, né? São canções que eu sempre estou ouvindo no meu Você carro. falou das referências musicais e as espirituais. As espirituais, o Asaf Borba é um cantor que eu gosto muito, né? Gosto muito das suas composições, e amo também assim, um modo de como ele ministra, sabe? É um modo assim, na simplicidade. Eu acho lindo. Entendeu? E assim a gente vai caminhando, né, Josenildo? Tem as referências, mas a gente precisa também entender que o nosso chamado, né, é um chamado específico e muito relevante. Né? Eu admiro muito a pessoa que tem identidade própria, né? E isso, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor me entregou as canções de uma forma assim tão linda e tão pessoal, sabe? Eu canto o que eu vivo, entendeu? Isso é importante. Eu canto o que eu vivo. Essa identidade que você fala significa muita coisa. É verdade. Olha, eu lembro... Porque fala de você, né? Fala de mim. Eu lembro que, na pandemia, eu escrevi uma canção chamada Cada Estação. Ali foi uma canção que marcou muito, porque nós vivemos a pandemia, né, de uma forma assim assustadora.
né? Muitas pessoas sofreram muito na pandemia, né? Porque tem pessoas que não conseguem lidar com essas mudanças, né? E a vida é assim, é como as estações. Uma hora está frio, outra hora está calor, vem uma tempestade, de repente o sol brilha. E eu lembro que eu estava lavando roupa, naquela época a gente estava muito recluso em casa, ficamos praticamente 2 anos em casa só orando e pedindo a Deus direção. Eu não saí muito na pandemia, né? Eu fiquei bem em casa. E aí o Senhor me entregou essa canção, Cada Estação, né? E a canção diz assim: eu já vivi tantas coisas, tanta experiência com Deus. Cada estação que atravessei, não desisti de sonhar. E no caminho do tempo, tantos momentos passei, entre as lágrimas ou na alegria, eu aprendi a esperar. As folhas caem, eu esperando. O frio chega, eu confiando. Tantos desertos atravessei, sob o calor de cada verão. Na primavera eu adorando, as lindas flores me alegrando, cada processo que me surpreendeu, e nenhum deles o Senhor não me esqueceu. Então, em nenhum dos momentos que eu passei, seja no inverno, seja no verão, Deus não esqueceu. Esquecido, né? Eu sempre senti a presença de Deus muito forte, sabe? O que chegou primeiro, a interpretação ou a composição? A composição. Em primeiro lugar foi a composição. E eu falo com toda a verdade do meu coração que o nosso professor, por excelência, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita, ele nos ensina, né? O nosso proceder, o nosso falar, né? O nosso agir. E a interpretação ela foi vindo aos poucos e ainda vem, sabe? Porque eu vejo a vida assim, um aprendizado dia após dia, né? Ninguém é totalmente completo, né? Completo é Deus. Deus vai nos ensinando. E foi assim. Eu até hoje ainda estudo, né? A música a gente não pode parar. Não pode parar. Tem que estar sempre se atualizando, exatamente, né? E exercitando também, né? Exercitando verdade. também. Você viveu quase 2 décadas lá no Rio de Janeiro. Sim. O que é que aquela cidade te ensinou como mulher e como artista? Olha, como mulher, aquela cidade me ensinou assim a ser uma pessoa leve e alegre, porque o carioca, ele é assim por natureza, né? Eu gostei muito de morar no Rio de Janeiro. É comum isso, É né? comum lá, as pessoas lá são soltas, assim, são alegres, são prestativas. Assim, é uma cidade que eu sinto saudade do Rio de Janeiro, né? E como eu passei assim a maioria do tempo lá na minha infância e só adolescência, eu aprendi muito também com os amigos, até a música mesmo. Depois que eu saí da igreja, naquele tempo que eu me afastei, eu aprendi muito a tocar um violão, a poder assim estar em contato, né, com a música. E profissionalmente o Rio de Janeiro foi uma bênção na minha vida, porque eu fui contratada pela Sony Music, que é lá no Rio de Janeiro, né? Então, como profissional... E é uma das maiores produtoras do país, né? Do mundo, né? Do mundo, né? E aí, lá no Rio, eu estive lá na Sony, pessoalmente. Você vê, né? A gente começa uma caminhada que até eu entrar na Sony foram 17 anos esperando, né? A vontade de Deus. Então, ali, quando eu entrei na Sony, eu cheguei lá no prédio da Sony, assinei a guitarra lá da Sony. Não foi em si por conta de estar numa grande gravadora, mas por perceber que Deus pode nos levar muito mais além. Realização de um sonho, né? Daquilo que a gente possa imaginar. É como, assim, o jogador de futebol jogar no Maracanã. É né? verdade. É verdade. É um sonho realizado, né?
E isso foi fruto de oração, né? Meu esposo, ele sempre orava e falava assim: Senhor, se for da tua vontade, permita que a minha esposa grave para que o mundo possa receber. E hoje, as canções que o Senhor me entregou, o maior compositor me entregou, estão aí em todas as plataformas digitais. Ela toca em mais de 60 países. Você tem noção? Então, assim, isso é uma alegria muito grande, Josenildo. Olha, tem uma canção minha que eu gravei, Graça sobre Graça. Na verdade, essa canção não fui eu que escrevi, né? Eu digo minha porque fui eu que gravei, mas quem escreveu foi um compositor do Rio Grande do Norte. E essa canção, ela tirou uma pessoa do suicídio, Isso. né? Através do poder do Espírito Santo. Eu lembro que a história que me contaram é que um rapaz chegou em casa, ele estava muito deprimido, já decidido a tirar a sua própria vida por estar desempregado, né? E estar tendo dificuldades até para ter alimento em casa, cuidar dos filhos e da família. E a esposa dele estava no computador assistindo esse clipe que eu gravei, Graça sobre Graça. E ele chegou em casa triste. Ela percebeu, inclusive ela disse que ele não era uma pessoa que chorasse por qualquer coisa, mas ele chegou em lágrimas. E ela percebeu, ela falou: amor, senta aqui e assiste essa canção. E ele ali sentou e ali ele ficou. Ela saiu, deixou ele lá e ele ficou ouvindo essa canção. E essa canção diz assim, ó: eu conheço a tua vida, sondo o teu coração, vim sarar tuas feridas e te dar o meu perdão. Filho, nada está perdido, vim aqui para te dizer que aqui em cima, na glória, tenho novidades para você. Linda Contemplei canção. As tuas lágrimas, eu ouvi o seu clamor. Não se preocupe, meu filho, essa tempestade se acalmou. Eu vou te levantar, vou te restaurar. E a minha graça sobre ti eu vou derramar. Receba a graça que sustenta. Receba a graça que restaura. Receba a graça que dá vigor, que te levanta e te dá paz. Receba um abraço meu. Eu ressuscito os sonhos teus, sou o teu Deus, vou te levantar, e o milagre na tua vida vou realizar. Amém? Amém. E aquele rapaz, ele se derramou ali na presença de Deus e foi sarado, foi curado daquele mal, daquela depressão. E desistiu de tirar a própria vida. Isso é um presente de Deus. Então isso é o meu combustível, entendeu? Eu não consigo. Tem gente que fala assim: nossa, Giovanni, tantos anos você louvando a Deus, você não tem horas que, poxa, dá uma balançada, eu vou parar. Eu não consigo parar. E nem quero. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou estar louvando ao Senhor e falando que o Senhor é bom. Todos os dias o Senhor, Ele nos renova. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Então, vale a pena. Jesus vale a pena. Como eu recebi aquele panfleto, né, naquele tempo, que foi ministrado na minha vida, que Jesus vale a pena, eu quero dizer a você que está nos assistindo, Ele vale a pena. Ele transforma. Ele restaura, independente da sua crença. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é que tem o poder de transformar a gente.
Muito bem. Então, definitivamente, o Rio de Janeiro te deu palco, né? Exatamente. Lá eu vi muita coisa, né? O Rio sempre teve um pouco de violência, né? Naquela época. Hoje extrapolou, né? Hoje passou do limite, né? Mas lá sempre teve. Então, assim, eu também, você me fez uma pergunta dizendo o que você aprendeu como mulher, a me defender, a estar atenta e não distraída. Porque o inimigo, ele é assim, ele é como um leão. Ele fica ali, ó, na espreita, só esperando para dar o bote, né? Então, a gente precisa estar No descuido, atento. ele age, né? Num descuido, ele age. E a palavra de Deus diz que a gente precisa ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então, hoje, é um conselho que eu dou a todo mundo. Seja esperto, né? Procure não se distrair com as coisas do mundo. Quantas pessoas, Josenildo, hoje sofrem acidente por causa de um celular, né? Eu nem imaginei que eu ia falar sobre isso, mas quantas pessoas estão dirigindo direto no celular? O descuido, né? Pessoas que param no trânsito, aí, eu vou aqui olhar o celular, é assaltado. Então, a gente precisa estar atento. E o Rio de Janeiro me ensinou isso, a ser diligente, né? Estar prestando atenção em tudo. Giovannine, como foi conciliar a vida pessoal, casamento e o ministério? Isso é uma maravilha, essa pergunta. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Josenildo, nunca... Porque, assim, verdadeiramente, a gente vive num mundo intenso, né? Um mundo muito intenso. Eu tenho essa curiosidade. Então, quando eu comecei a cantar, né, e compor, nem eu, nem o meu esposo imaginava a proporção que isso ia tomar, né? Então, assim, tudo foi uma questão de ajuste, eu digo que é ajuste do céu. Até porque o meu esposo, na época que eu comecei a cantar o gospel e eu já estava convertida, ele ainda não era convertido, né? Ele ainda não conhecia Jesus. Ele passou um processo até conhecer esse Jesus que restaura, né? Precisou passar por um processo. E aí, uma pessoa, quando eu comecei a cantar, eu procurei um fonoaudiólogo. E aí, esse fonoaudiólogo, ele falou assim para mim, como vai ser? Seu esposo vai aceitar você cantando por aí, com banda, né? Viajando? Como vai ser? Eu acho que ele não vai gostar disso. Aí eu disse, olha, doutor, eu creio que se eu tenho um chamado, Deus vai honrar, né? E na hora certa, ele, não, mas ele vai te deixar. Ele não vai ficar com você. Porque não tem homem que aguente isso. Uma mulher que canta, ela sempre tem que estar saindo. Enfim, você acredita que tudo que ele falou não se realizou? Pelo contrário. Com o tempo, o louvor também invadiu o meu lar de uma forma poderosa. Porque quando você canta, né, o inimigo, ele não suporta. Ele não suporta. Você cantar na alegria é uma coisa, você cantar na dor é outra. Porque cantar na dor é você estar declarando que mesmo em meio ao deserto, que mesmo em meio à luta, nada vai te abalar. E eu vinha nessa constância, louvando, orando, pedindo, clamando ao Senhor, para que eu e a minha casa servisse ao Senhor. E a minha oração foi atendida. A palavra de Deus diz, e buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? E o Senhor nos fez essa proposta, não é? Busquem-me, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O meu esposo adoeceu, foi internado, ficou na UTI, passou um processo, né? E ali ele viu, como um médico, que o Senhor dos senhores, o Deus que criou os céus e a terra,
é o médico dos médicos e curou ele. E ele aceitou Jesus. Ele veio para junto e a gente está caminhando juntos. E o Senhor, eu me lembro que o meu primeiro presente no ministério, uma coisa que vai totalmente contra ao que o médico falou, que o meu marido não ia me apoiar. O meu primeiro presente foi um microfone para eu louvar a Deus. Esse é o poder de Deus. Quando Deus tem chamado, quando Deus tem promessa na vida de alguém, Ele cumpre, né? E até hoje nós caminhamos juntos. Meu esposo viaja comigo, vai para as feiras comigo, vai para as gravações comigo. Ou amanhã mesmo a gente tem um encontro, né, no estúdio, a qual eu vou já estar preparando uma nova canção. Já tenho uma guardada aí na agulha, que é o maior compositor, que Deus me entregou no avião, voltando de uma gravação também. E aí, essa canção, em breve, vai estar aí também para vocês, em nome de Jesus. Né? Pois é, e o Esporte de Peso se coloca à disposição. A hora que você quiser Amém. fazer através do canal Esporte de Peso, para nós será uma alegria muito grande. Eu agradeço do fundo do coração, porque a palavra do Senhor, ela precisa ser proclamada. Tem muitas vidas aí precisando, né, de ouvir o recado do céu. Eu digo que o céu, ele está em movimento. Está em movimento constante, é uma engrenagem, né? Ele não para, Deus não para de trabalhar. E nós estamos aqui movimentando e evangelizando, né? Evangelizando, falando aqui, dando através testemunhando, né? Testemunhando. Porque, olha, você vê, quando meu esposo adoeceu, muitas pessoas falavam para mim, olha, inclusive o médico disse, porque ele fumava, né? E o médico, amigo nosso, pessoal, falou, olha, você tem fé? Então ore, porque o seu esposo vai para a UTI. E eu lembro que eu coloquei a mão sobre o meu esposo e disse, eu creio em nome de Jesus, que hoje haverá cura e salvação na minha casa. E ele passou por isso, né? Com fé. Porque quando nós estávamos ali, de frente da sala do cateterismo, no Hospital do Açúcar, nós oramos, eu, meu irmão, minha cunhada, que são pastores, oramos na porta do cateterismo. E ali, Deus fez um milagre poderoso. Foi um milagre tão poderoso que eles não detectaram mais nada nas artérias do meu esposo. E eles pediram ao meu esposo autorização para repetir o cateterismo. Porque nem eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Ele ficou uma semana no hospital, em observação. E todos os cardiologistas que entravam olhavam, nossa, não deu nada. Esse é aquele? Esse é aquele, esse é o diagnóstico. Como pode? E para a honra e a glória do Senhor Jesus, ele está curado até da hipertensão. Então, assim, é pela fé, né? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Muito bem. Nós falamos do Rio de Janeiro, que teve uma importância grande na sua vida, mas você viveu comunitariamente também em Arapiraca. Sim. Eu gostaria que você falasse do seu esposo, que lá, provavelmente, se a gente citar o nome, as pessoas não relacionem, mas se a gente falar o japonês, é verdade. Arapiraca em peso vai saber. Exatamente. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco também do teu marido. Olha, eu tenho, assim, um orgulho muito grande, um amor, né, muito grande por ele, pelo profissional que ele sempre foi, pela dedicação dele naquela cidade. Tamanha que eu acho que durante a minha existência eu nunca vi. Uma coisa que eu sempre admirei no meu esposo é que ele não deixava o trabalho para outro dia. Todos os dias os diagnósticos eram dados e ele não fechava a salinha dele enquanto ele não finalizasse tudo. Ele não deixava nada para o amanhã e o horário que estava marcado era cumprido. Isso, para mim, era tudo de referência de um bom profissional. O carinho que ele tinha, que ele tem até hoje, por todas as pacientes que passaram por ele.
e o profissionalismo, né? E Arapiraca, Josenildo, foi uma mãe. Eu digo que foi uma mãe, tanto para mim quanto para o Oswaldo, porque a Arapiraca nos acolheu, nos recebeu com muito carinho. Eu amo o povo de Arapiraca, né? É um povo acolhedor, um povo na simplicidade da cidade, mas o coração gigante. Enorme, né? Né? Uma cidade acolhedora. Né? Acolhedora. Eu amo demais, né? Inclusive a sua filha, Kika Tenório, que é a minha consultora de imagem, né? Isso. Até hoje, que eu amo, né? Uma linda que eu amo. Ela tem todo carinho por você. E tantas, não só ela, quanto tantos amigos e amigas que eu tenho lá e até hoje tenho contato, né? Porque não estou mais indo para lá, né? Mas Arapiraca é uma cidade assim que hoje eu posso dizer que foi tudo, né? Tudo que nós tivemos e conquistamos foi na cidade de Arapiraca. E o japonês aposentou? Sim, está aposentado. Está aposentado. Tudo tem seu tempo, né? Como eu falei aqui no início, tudo tem seu tempo. Viveu no Rio de Janeiro, viveu em Arapiraca também, né? De certa forma, foi uma relação comunitária, onde vocês constituíram amizades e tudo mais. E hoje escolheram aquela beleza de moradia lá na Massagueira. Massagueira, gente, Massagueira. Massagueira é um local assim que tem muito peixe, né? Lagoa, muitos restaurantes ali, né? Vida mansa. A vida tranquila, né? Eu amo às vezes acordar de manhã, atravessar a rua e olhar o mangue. Aí muita gente fala assim: mas olhar o mangue, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Natureza, né? Quando eu vejo aquelas gaivotas saindo ali, eu me lembro de uma das palavras de Jesus: observai as aves do céu. Eu faço isso todo dia, viu, gente? Inclusive, às vezes, até no meu stories eu posto. Eu gosto de observar os passarinhos. Os passarinhos nos ensinam, gente, a forma da gente sobreviver e viver de uma forma linda. Os pássaros são unidos. Eu vejo lá em casa aquelas rolinhas fazendo ninho, um ajudando o outro. É uma coisa linda, é uma perfeição. Essas gaivotas que eu vejo ali 5:30 da manhã saindo do mangue, não só elas, como outros tipos, né, espécies de pássaros, eles começam a mergulhar, eles começam a pegar o seu próprio alimento. E Jesus falou, eles não plantam, né? Eles não plantam, não colhem, mas para eles não falta nada. E aquele lugar me ensina isso. Foi escolha de vida mesmo. É, né? escolha de vida. Aquele lugar me ensina isso, porque assim, quando a gente começa a viver em meio ao natural, a simplicidade da natureza, a nossa vida se torna mais leve. E a gente aprende. Isso se a gente observar, né? Porque eu sempre digo, gente, vamos parar um pouquinho para tentar observar o quanto Deus fala conosco através da manifestação da sua glória que está em todo lugar, né? Giovannine, as suas músicas nascem mais na dor ou na intimidade com Deus? Olha, eu posso responder que nasce nas duas situações. Nasce nas duas situações. Eu vou acrescentar mais um ponto aí. Ou na gratidão. Na gratidão também. Nas 3 situações. Eu já escrevi canções em lágrimas. Eu já escrevi canções fazendo algo em casa, trabalhando em casa, varrendo a casa. Eu tenho uma canção que é Profundidade, que eu estava varrendo a casa e recebi essa canção, porque o compositor, ele recebe algo naquele momento. Se você não anotar, vai embora. É algo assim. E chega para você mais no silêncio ou na rotina? Chega mais na rotina. Na rotina. Eu tenho uma canção que é O Novo Dia,
que eu acordei assim tão grata. Eu falei assim, Senhor, que dia maravilhoso. E a música é assim: começa um novo dia, recebo esse presente, vou respirar, vou te adorar. O céu já anuncia tua graça sobre a terra a me tocar e me alegrar. Eu posso ver o brilho da tua glória ao amanhecer, cada detalhe ao despertar de todo ser, de todo ser. E essa música eu fiz assim, de manhã acordando, agradecendo ao Senhor, né? Então elas vêm assim, ó. Elas vêm, é como eu falei, né? É uma engrenagem, está em movimento. E qual é a canção que te representa profundamente? A canção que eu gravei que me representa profundamente é Carta de Amor. Uma carta que eu fiz para Jesus. O quanto eu amo Jesus. O quanto eu amo falar dele. Porque ele transformou a minha vida, transformou a vida do meu esposo, transformou a vida de milhares e milhares por esse mundo afora. E eu tenho certeza que ainda vai transformar a vida de muitos, sabe por quê? A palavra de Deus diz que o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Isso aqui vai passar. E o depois, né? Eu sempre falo, a gente se prepara para tudo, né, Josenildo? Vamos para uma festa, vamos para um casamento, vamos para um jantar, a gente se arruma, a gente fica bonito. Mas e para o depois? A gente se prepara? É verdade. Precisamos nos preparar, porque há uma promessa. Lá em Apocalipse 21, olha só o que Deus fala. Porque ele enxugará de todo olho toda lágrima, e não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, porque todas as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Vocês que estão nos assistindo, vocês creem nessa palavra? Eu creio. Porque está aí nitidamente diante dos nossos olhos todo o processo que nós estamos passando. E isso aí já é um prenúncio daquilo que vai vir pela frente. Aí você pode até me perguntar, mas vai ser coisas ruins? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está em Cristo vai ter vitória na eternidade. Aqui e lá, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa direção. A palavra fala assim, ó, que todo aquele que crê verá agora a glória de Deus. E ela também diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Qual é a canção que você gravou assim, que você chegou a imaginar que não alcançaria tanta gente? Olha, uma canção que eu gravei, essa última, Jesus Cristo Viu. Essa canção que tem alcançado muitas vidas. Muitas vidas, muitas vidas, né? E eu creio que é por conta do momento mesmo, né? Às vezes as pessoas estão passando um processo tão difícil e até imagina que Deus não está vendo, né? Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. A Bíblia diz que Deus se inclina para olhar o que está se passando na terra. Ele não está indiferente. Ah, deixa eles lá. Não. A Bíblia nos garante que Vigilante, Deus né? se inclina para ver o que está passando aqui, né? E Ele vê os bons e os maus. E Ele nos fortalece para que a gente possa vencer o mal. Entendeu? Ele nos forja, né? Ele forja, Ele burila o nosso caráter como ouro no fogo aqui, ó, para que a gente possa estar bem para enfrentar toda a tribulação, toda a luta que a gente venha passar aqui. É uma canção sua, ela pode tocar profundamente numa pessoa que você nem conhece. Exatamente. Como é que você lida com isso? Olha, eu lido com isso de uma forma assim, em gratidão, né? Eu fico feliz
né? A alegria é uma alegria assim contagiante. Quando eu sei que uma pessoa ali foi tocada, foi ministrada, né? Saiu de um estado de tristeza, de depressão, né? Saiu, recebeu uma bênção. Uma vez, eu orei por uma moça e cantei uma canção para ela, na época, O Clamor de Ana, que foi uma mulher que recebeu um milagre de Jesus, ela não podia ter filhos. E eu lembro que essa moça, o sonho dela era ser mãe. E ali eu pus a mão na barriga dela, cantei essa canção, ministrei, profetizei na vida dela, e ela engravidou. Então, quando eu soube dessa gravidez, eu fiquei muito feliz, né? Então, assim, é uma sensação... O coração se alegra, né? É uma sensação inexplicável, assim, porque a gente sente que aquilo que Deus te entregou tinha um propósito, né? Tinha um endereço, né? E é assim que funciona, né? O céu, ele se comunica com a gente. Você congrega na IBK, que é a igreja, se eu errar, você me ajuda, mas é a Igreja Batista Koinonia. Isso. Não é? Qual o papel da igreja nessa sua caminhada? Olha, a igreja, para mim, é como se fosse uma fogueira. Se você pega o carvão, tira ele daquela fogueira, deixa ele ali sozinho, o que é que vai acontecer? Vai apagar, né? Ele vai apagar. A igreja, para mim, é a chama viva, é o evangelho, é a palavra de Deus nos alimentando, nos conduzindo à vida eterna. Então, eu não consigo ficar fora da igreja. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus é o dono do mundo, de tudo, do universo. Ele não precisa de um templo, né? Ele é o próprio Deus. Mas no templo é onde a gente busca a sua presença, onde a gente aprende a sua palavra e onde a gente está ali para estar em comunhão, koinonia, comunhão. Porque Deus não criou o homem para estar sozinho. Tem coisa pior do que a solidão? É. Então, ali na igreja, a gente tem a nossa parte social, tem a nossa parte filantrópica, né? Que ajuda as pessoas. Né? Tem um trabalho muito lindo, né? Com jovens, né? Ensinando aos jovens, né? Como proceder. Então, a igreja, para mim, o papel da igreja, para mim, é totalmente relevante. Eu preciso estar lá. Eu tenho sede de estar lá. Dia de domingo de manhã, eu poderia estar na praia, mas eu quero estar lá. Sabe por quê? Porque lá eu estou alimentando a minha alma. Eu estou ali enchendo o meu coração de coisas boas, as quais vão me levar a um patamar mais alto. A praia, as outras coisas, a gente pode fazer outro dia, né? Então, assim, eu não abro mão. Para mim é inegociável. Se fortalecendo, né? Exatamente. E como é que você enxerga a relação entre a igreja e o mercado musical, gospel? São coisas totalmente distintas, assim. Porque o mercado gospel, ele é o profissional, né? É a venda da música, né? É a venda da música. Porque antigamente era o CD, lembra? Que era o CD. Não, primeiro era o vinil, né? Depois veio o CD, agora as plataformas digitais. É um streaming, né? Agora, a igreja é totalmente separado disso aí, né? Igreja é igreja. Ministério é ministério. A parte comercial é totalmente independente disso, né? Eu, por exemplo, eu não cobro para cantar em igrejas, né? Isso aí é algo que foi uma decisão estabelecido. A igreja, para mim, é um local onde ali eu recebi de Jesus, eu vou levar para abençoar as vidas, né? O que é mais desafiador, Giovannine? Manter a fé em evidência ou manter o coração no lugar certo?
Olha, a fé em evidência, tem muita gente aí mantendo a fé em evidência, mas o coração não mudou. Não é? Tem muita gente que vive na aparência. O próprio Cristo disse: vocês são como sepulcros caiados, que por fora está branco, mas por dentro está cheio de podridão. E a gente precisa entender, né, que a gente precisa estar na presença de Deus de uma forma verdadeira e genuína. Né? Então, nós precisamos o quê? Seguir de uma forma abundante, né? Porque é bom a gente servir a Deus com alegria, né? Até a palavra diz, né, que Deus ama aquele que dá com alegria, que faz as coisas para Ele com alegria, né? Eu creio que Deus nos dá todas as coisas com muita alegria, viu, Josenildo? Inclusive sobre bons e maus, né? O sol nasce sobre a cabeça de todos, a chuva vem sobre todos, não é? E tem muita gente, Giovannine, que diz, usando as redes sociais, o que a pessoa tem que fazer, mas ela própria não pratica. Né? Exatamente, é isso que eu já ia entrar agora. É assim, é o coração que não foi transformado, né? É o coração que não foi transformado. Porque ontem eu até postei no meu stories, né? O Espírito Santo, quando Jesus ele foi estar com Deus, quando ele morreu e ressuscitou e ele subiu aos céus, ele ficou como nosso intercessor, à direita de Deus Pai. Ele está lá. Mas ele disse que a gente não ia estar sozinho. Ele disse que ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco. E esse Espírito Santo é aquele que nos ensina a dar lugar a ele para que o fruto do Espírito cresça no nosso coração. Qual é o fruto do Espírito? Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, autodomínio, alegria. Nós precisamos disso para que a gente tenha uma vida plena. Consegue totalmente? Eu não vou falar para você que é fácil, né? Porque nós não somos perfeitos, mas a gente tem que buscar isso. E só se busca isso como? Buscando a presença de Deus e a do Espírito Santo. O que é que Deus tem falado contigo nos tempos atuais? Olha, o que Deus fala comigo nos tempos atuais é para que todos nós a gente estejamos em vigilância. Por que a vigilância, minha gente? Porque nós estamos vendo o planeta clamando, né? Nós estamos vendo aí os sinais, né, que Jesus já nos apontou. Quando ele esteve entre nós, ele disse: olhe, quando vocês estiverem vendo terremotos, guerras, rumores de guerras, tempestades, todas essas coisas que a gente está vendo aí, só que a cada dia mais, né? Ele diz o quê? Que isso não é o fim, mas é o princípio das dores. E o que eu vejo hoje, Josenildo, é exatamente essa profecia se cumprindo. Entendeu? Porque só uma pessoa que não tem um discernimento não vai absorver o que a pessoa está vendo aí, na TV, em todo lugar, todo dia. O amor de muitos esfriará. Né? Ele falou isso. Que pai é se levantar contra filho, filho contra pai? É o que a gente está vendo. E tantas outras coisas. Né? Então, eu vejo que nós estamos caminhando para o dia do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que ele virá e todo olho verá e que todo joelho se dobrará. E em Tessalonicenses, que foi o texto que eu falei, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos vão se encontrar com ele nos ares. Está lá na palavra. Então, aos nossos olhos humanos, a gente fala: como será isso? Mas a Bíblia diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ser num piscar de olhos.
diz a palavra. Então, nós precisamos o quê? Não é temer. Por que temer? Não, a gente tem que tomar posse disso aí como uma bênção. Saber que Deus está olhando para a gente, está preparando algo para a gente muito melhor do que isso aqui. A gente está caminhando já para o epílogo do nosso papo. Se a gente fosse conversar, Oxe, né? a gente vai ficar aqui Mas muito tempo. eu tenho tempo aqui a cumprir e eu preciso já caminhar para o encerramento. Se suas canções pudessem falar, o que elas contariam sobre você que ninguém sabe? Sobre mim, o que a canção poderia contar é que eu sou uma pessoa que amo amar. Que eu sou uma pessoa confiante nas promessas do Senhor. Essa canção falaria o quanto é bom viver nesse mundo ao qual foi Deus que nos fez, mas que Ele é bom. Essa canção iria dizer o quanto eu digo e afirmo que o nosso Deus é bom todos os dias. Essa canção ia dizer que eu amo perdoar. Por mais que aquela pessoa tenha me ferido, eu quero perdoar. Porque quantas vezes eu também já feri? Quantas vezes eu já errei? E eu precisei do perdão. Então, assim, tem tantas coisas que a canção poderia dizer, né, que muitas das vezes nem vem na mente agora. Mas seria assim. E o que a Geovanine de hoje, mais experiente, mais vivida, o que diria para aquela menina que começou a cantar lá atrás? O que a Geovanine diria para aquela menina é: você nasceu com um propósito. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te vi. Eu vi os teus ossos, eu vi os teus órgãos, eu vi você. Eu creio que Deus falaria isso para mim. Eu me vejo assim. Eu acho que quando a gente está lá, como diz lá no Salmo, no ventre da nossa mãe, Deus, ele já prepara tudo. E eu me veria assim, amada por Deus, escolhida por Deus, para simplesmente ser serva. Nada além disso. Serva. Servir ao Senhor de todo o meu coração e de toda a minha alma. O que você perdeu para ganhar o que tem hoje? O que eu perdi para eu ganhar o que eu tenho hoje, eu perdi o que era ruim. Muita coisa que... Perdi não, ganhei, né? Eu perdi para ganhar. Pronto, vou deixar mais claro. Tem coisas que a gente... É o alimento da carne, que a gente está achando que está ganhando, né? Mas, na verdade, a gente não está ganhando. Então, esse alimento da minha carne eu perdi. Eu estou tentando alimentar mais o espírito. Claro que tem, né, as tentações que vêm, né, do dia a dia, todo mundo passa por isso, né? Mas eu procuro ir para o lado que vai me deixar em paz. Então, eu prefiro perder aquilo que dá prazer para ganhar aquilo que me dá alegria. Muito bem, eu quero agradecer, Amém. falar Obrigada. da minha alegria, né, da satisfação de ter participado com você aqui desse bate-papo que foi muito, muito legal. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e, com um fechamento, uma bênção para nós todos, né? Amém. Olha, gente, eu quero agradecer mais uma vez, viu, Josenildo, a todos vocês aqui da equipe também, que estão aqui com a gente. Foi maravilhoso esse momento. Você já faz parte da minha história, né? Sua passagem pelo ministério é algo assim que eu vou sempre agradecer ao Senhor, né? Amém. E para vocês que estão me ouvindo, eu quero deixar o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Entregue tudo a Deus. Viu? Que Deus, com certeza, vai agir no tempo certo e na hora certa. Eu gostaria também de dizer a vocês que eu tenho um canal lá no YouTube, Isso. Giovannini. Vocês entrem lá, se inscrevam, compartilhem. Tem vários clipes lá, né, que foram gravados no Rio, foram gravados aqui em Maceió, e eu tenho certeza que não vai só abençoar a sua vida, mas pode abençoar a vida de um irmão, de um amigo, né, um parente, né, alguém que esteja realmente precisando de um consolo, de uma palavra de fé. E a música, ela tem essa comunicação, né? Então, vai lá no YouTube. Tem o meu Instagram também, Cantora Giovannini. Vocês podem ir lá. Nós temos como mostrar aí, Arthur? Vamos mostrar aí. Põe na tela aí, por favor. Aqui, ó. Isso. Vai lá no Instagram, me segue lá. Geralmente, no Stories, eu coloco uma palavra, um devocional, né, para vocês. Olha aí, quantos clipes e quanta coisa linda, né, que a gente pode acessar para a glória de Deus, viu, gente? Eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem lá caminhando comigo. Estou aberta aqui a minha agenda, né, para algum evento, né, igrejas, enfim. Muito bem. Que Deus nos abençoe todo dia. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Gratidão. Bom, chegamos ao fim, né? É o que eu falei anteriormente. Se a gente fosse conversar aqui, a gente ia conversar o tempo inteiro. Mas, verdadeiramente, a música tem esse poder. Atravessar o tempo, tocar feridas, acalmar a alma e aproximar o céu da terra. Amém. Hoje a gente ouviu canções que nasceram da fé, mas também da dor, da espera e da escolha diária de permanecer. Sim. A história de Giovannini, Canamaru, não é assim? Canamaru. Canamaru. Nos lembra que sucesso não é só palco, números ou contratos, mas fidelidade ao chamado. Cuidado com o coração e obediência ao tempo de Deus. Que cada canção continue sendo instrumento de cura, consolo e esperança. Obrigado por compartilhar sua história, sua fé e sua música com a gente. Que Deus siga conduzindo seus passos e que nunca falte canção quando o coração falar mais alto. Amém. Muito obrigado. Gratidão. A todos. Esse é o canal Esporte de Peso.